Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a que pôs o nome de Jesus. Vamos lá? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que não saia dos meus lábios palavras de persuasão humana, mas palavras brotadas no teu trono, e nos transforme, Pai. Nem eu suportaria sair daqui do jeito que cheguei. Eu quero ser transformado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje, dia em que comemoramos o Dia dos Pais, afastadas eventuais desilusões pontuais e particulares, queremos de modo geral lembrar de pais como heróis, como pessoas especiais. É interessante que assim que comecei a ser seduzido pela palavra de Deus, automaticamente em minha mente criou-se entre os personagens relatados na Bíblia uma galeria de homens especiais, formando-se inclusive, de certa forma, um ranking de heróis, grandes homens de Deus, servos do Senhor, o que parece inclusive meio antagônico, pois se é servo não é grande, e se é grande não é servo. A verdade é que o jeito em que o heroísmo e importância nos é apresentado por Deus traz uma lógica diferente daquela que nós normalmente pensamos. Jesus, aliás, deixou claro que aquele que quiser ser maior no reino de Deus deve ser o menor entre todos e servir aos demais. É o que vemos lá em Lucas 22, 26. A verdade é que o menor é maior. Os últimos serão os primeiros. A lógica divina, ela é assim. A lógica divina, ela é diferente. Eu não sei aqui quantos se lembram, acredito que foi por ocasião da conquista do título mundial de 94, o Romário, mais um personagem pitoresco que temos. Quando ele foi entrevistado, ele disse assim: quando eu nasci, o papai do céu apontou o dedo e falou: esse é o cara. Vocês lembram disso? A verdade é que eu comecei a me escudar nas afirmativas divinas para tentar encontrar quem de fato seria o cara. Lembro-me que num primeiro momento, afora o próprio Jesus, que é Deus, achei que o cara das Escrituras era Jó. Pois o próprio Senhor, num, digamos, bate-papo assim com Satanás, diz assim: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para o consumir sem causa. Que homem esse Jó. Depois de algum tempo, eu fui convencido que o cara era João Batista.
Afinal, o próprio Senhor Jesus afirmou que dentre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que ele. Mas também me chamou atenção, muita atenção, aquele centurião que está relatado lá em Mateus 8 ou Lucas 7, que sequer sabemos o nome, que se encontra com Jesus em Cafarnaum, intercede em favor do seu servo e demonstra uma fé que chama atenção e tira elogios do próprio Senhor Jesus. Diz que não havia em lugar nenhum fé do tamanho daquela. Agora, e José? O que dizer de José? Amados, a verdade é que José talvez seja o maior herói que podemos encontrar na Bíblia. O homem mais especial, justamente por ser o mais discreto servo do Senhor. Aquele que se fez pequeno para servir justamente por isso. Infelizmente, passa despercebido. Muitas vezes nós passamos de largo por José, talvez por não ter atraído os holofotes da história, todos desviados para Maria, a mulher mais maravilhosa e agraciada que já existiu. Acho até que lhe somos injustos com José. Por isso eu quero convidar você nessa noite, Dia dos Pais, a olharmos juntos esse personagem, esse servo, esse pai, e começo propondo uma pergunta. Vejam, o texto que nós lemos de início nos aponta que certa jovem chamada Maria, desposada por José, foi escolhida por Deus para gerar em seu ventre, pelo Espírito Santo, aquele que seria o Salvador, o Messias, o Deus conosco, Emanuel. Fica a pergunta: Maria foi escolhida porque era a melhor para tanto ou porque estava prometida para o homem certo? Ou Maria foi escolhida por ambos os motivos? Você já se fez essa pergunta? Amados, há literalmente centenas de profecias escritas a respeito do Messias no Velho Testamento. Destas, mais de 300 foram cumpridas por Jesus em sua primeira vinda. Há profecias messiânicas em praticamente todos os livros da Bíblia hebraica, o que corresponde ao Velho Testamento da Bíblia cristã. Dentre essas profecias, destaca-se aquela que aponta textualmente que o Salvador viria da raiz de Davi. Ora, essa era a principal profecia que Jesus teria que cumprir, uma vez que no céu ele é apresentado justamente como a raiz de Davi. Apocalipse 5:5, se nós lemos, está escrito: todavia um dos anciões me disse, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Se olharmos os textos sagrados, veremos claramente a promessa que veio a nós. Salmo 132:11 diz: o Senhor determinou uma promessa a Davi, um juramento firme, que ele não revogará jamais. Estabelecerei um dos teus descendentes no teu trono. Isaías 11:1 diz: eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Jeremias 23:5: e virá uma época, declara Yahvé, em que levantarei da linhagem de Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e correto na terra. Eu poderia continuar, muitas promessas. Fato é que podemos encontrar a genealogia de Jesus em 2 lugares nas Escrituras. Nós encontramos em Mateus capítulo 1, versos 1 a 17, e em Lucas capítulo 3, versículos 23 a 38. Mateus segue a genealogia de Jesus a Abraão. Lucas segue a genealogia de Jesus até Adão. No caso, se bem observarmos, em ambas as genealogias, nos é apontado textualmente José
como filho de Davi. Mateus 1,16, e Jacó gerou José, marido de Maria, na qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Note, no verso 20 que nós lemos, está escrito: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, filho de Davi. Veja ainda em Lucas, capítulo 1, verso 26 e 27, está escrito: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamado Nazaré, e uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Queridos, se nós bem observarmos, veremos que a genealogia apontada em Mateus difere daquela apresentada em Lucas. Por exemplo, Mateus diz que o pai de José era Jacó, está no verso 16. Enquanto Lucas diz que o pai de José era Eli, está em Lucas 3:23. Mateus segue a linha da genealogia através de Salomão, filho de Davi. É aquilo que nós vemos em Mateus 1:6, enquanto que Lucas segue a linha através de Natã, filho de Davi, Lucas 3:31. Na verdade, entre Davi e Jesus, os únicos nomes que a genealogia tem em comum são Salatiel e Zerobabel, Mateus 1:12 e Lucas 3:27. Como se explica essa diferença? Isso pode muitas vezes nos intrigar. Alguns acreditam que essas diferenças sejam evidências de que a Bíblia contém erros. No entanto, isso não é verdade. Não é verdade. Os judeus eram muito cuidadosos com os seus registros, principalmente com as genealogias. Mas temos que levar em consideração o conceito hebreu de narrativa com base na importância de cada indivíduo para a comunidade enquanto nação. Não era uma linha lógica, mas uma linha de importância. É assim, ó. Eu, Dionísio, sou filho de Dionísio, filho de Silvestre, filho de Ângelo, filho de Antônio. Um conceito cronológico dos meus antecedentes até chegar em mim. Meu pai Dionísio, meu avô Silvestre, meu bisavô Ângelo, meu tataravô Antônio. Agora, vamos supor que meu tataravô Ângelo tivesse sido uma pessoa com algum feito notável na história, na comunidade, na concepção hebraica de narrativa. Eu poderia apontar Dionísio, filho de Ângelo. Isso é próprio de um povo de tradição oral. E pela tradição oral, citamos o que se destaca. No meio evangélico regional é mais fácil saber quem é o Ricardo, por exemplo, dizendo assim: ele é filho da irmã Chiquinha, ao invés de dizer ele é filho do Bodo. Entenderam? É assim que funciona. Alguns estudiosos chegam a apontar que provavelmente Lucas esteja registrando a genealogia de Maria e Mateus ou de José. Mateus está seguindo a linhagem de José, pai legal de Jesus, através de Salomão, filho de Davi, enquanto que Lucas está seguindo a linhagem de Maria, parente sanguíneo de Jesus, através de Natã, filho de Davi. No caso, eles sustentam que, como não existia uma palavra grega para a expressão genro, José teria sido considerado filho de Eli, por ter se casado com Maria, filha de Eli. Agora vejam, a Bíblia não diz em nenhum lugar quem eram os pais de Maria, embora a tradição diga que Maria era filha de Joaquim e Ana. Assim, José teria sido considerado um filho de Eli, ou Eliaquim, ou Joaquim, o pai de Maria. Mas isso não resta claro, senão não estão na Bíblia. Registrar a genealogia através do lado materno era incomum. Mas convenhamos, nascimento de virgem também não é nada comum. A explicação de Lucas é clara e taxativa que Jesus era filho de José, como se cuidava.
Lucas 3:23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Ela como se cuidava? Filho de José. Pode efetivamente até ser que por ambas as linhagens, Jesus é um descendente de Davi. E portanto qualificado para ser o Messias. Fato é que não podemos esquecer que no tempo de Jesus, a criança adotada assumia a identidade da tribo do pai. E José é príncipe da raiz de Davi. De modo que se Israel não estivesse sob o domínio romano, quando falássemos de José, estaríamos falando provavelmente de um rei, descendente direto de Salomão, descendente direto de Davi. Assim sendo, é imperioso concluir que Maria não foi escolhida por Deus ao acaso. E não bastasse ser a mulher especial que foi, inquestionável que José definitivamente se apresenta como o elo da profecia, e não só Maria. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. É aquilo que está em Isaías 7,14. Mas também José se cumpre o plano divino, porque ele era da raiz de Davi. Mas não para por aí. José foi um herói espetacular, não só por sua raiz, mas também por tratar-se de um homem misericordioso. Se bem observarmos no texto que lemos, veremos que o autor sagrado deixa claro que José de ser um homem justo. Verso 19 nós lemos, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Mesmo não entendendo o que estava acontecendo, e convenhamos, a situação não é lá muito fácil. José não pôs em risco a vida do Filho de Deus. José conhecia a lei. Queridos, Maria poderia ser apedrejada, porém preferiu seguir o espírito da lei, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aqui entre nós, homens que me ouvem, você já tentou se imaginar na posição de José? De repente sua noiva aparece grávida e diz que é de Deus. Já imaginaram uma situação dessa? Foi exatamente o que experimentou José. Mas vamos além, observamos ainda no texto que José foi um homem extremamente obediente ao Senhor. Verso 24 que lemos, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amados, quando folheamos a Bíblia, nós notamos alguns heróis maravilhosos, mas que hora ou outra questionaram ao Senhor. Nós vemos isso em Moisés, quantas e quantas vezes. Se o Senhor não for, eu não vou. Observamos isso em Jeremias, o profeta chorão. Quantas e quantas vezes ele questionou o Senhor. Notamos isso em Jonas, um herói que seguiu o caminho totalmente contrário daquilo, inclusive, que o Senhor tinha lhe ordenado. Mas José não questionou quando recebeu a ordem do anjo. A gente vê nas linhas da Bíblia de uma forma bem clara um homem que simplesmente obedeceu, sem nenhum questionamento. Não há dúvida, esse homem foi escolhido a dedo. Ele foi escolhido antes de Maria. Não é invenção minha, fica claro pela leitura da palavra. Notem ainda, observem comigo aquilo que resta apontado no verso 25 que lemos. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Queridos, José, além de ser profundamente respeitoso, compreendeu que estava diante do sagrado e que aquela mulher era a mais especial das mulheres. Ela carregava o ventre, a mulher da criação que recebera a promessa de um filho que libertaria a humanidade. Algo especial. Aquilo que está em Gênesis 3,15,
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Era esse que estava no ventre de Maria. O temor desse homem a Deus está estampado em cada reação e decisão sua que ele tomou. Observamos que Deus, qual oleiro, forjou o caráter, forjou a índole desse homem espetacular, José. Queridos, eu não sei se vocês observaram ainda. Deus, através do anjo Gabriel, falou com Maria uma vez. Depois, falou apenas com José. Nenhuma palavra a Maria, mas sempre se dirigindo a José, raiz de Davi. Avisou-lhe para fugir do Egito. Outra profecia que deveria ser cumprida, Mateus 2, 13 e 15. E também era para voltar. Avisou também, Mateus 2, 20. Note que foi por seu senso de responsabilidade que uma das profecias foi cumprida, aquilo que está em Mateus 2, 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno, porque ele temeu voltar ao lugar onde tinha vindo, porque Arquelau reinava no lugar do pai e era muito, muito pior do que o pai, que mandou matar tantas e tantas crianças por causa de Jesus. Daí para imaginar José orando ao pai sobre isso. E a resposta de Deus levou para Galiléia, mais propriamente para Nazaré. Mateus 2, 22, 23. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Deus falava com José a respeito do filho. Fico imaginando o bate-papo. Sabe, o nosso filho faz assim com o nosso filho. Nosso filho. Sabe? Percebam ainda, queridos, José adotou de fato o menino como seu primogênito, porque naquela época o pai passava a sua arte, no caso José, a carpintaria, ao filho primogênito. Marcos 6,3, está escrito lá: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. O carpinteiro, filho de Maria, mesma profissão do pai. Observe que Jesus, além de ser conhecido como carpinteiro, ofício que herdou do seu pai, era também conhecido como filho de José, deixando claro que José salvou Maria do estigma e Jesus do preconceito. Uma mãe que não tem pai para o seu filho. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Prestem atenção aqui, queridos. Na época de Jesus, o pai era quem cuidava da educação do filho primogênito. Não só lhe passava o seu ofício, como lhe introduzia no conhecimento das Sagradas Escrituras. Deste modo, o menino de 12 anos, fazendo perguntas aos mestres no templo, deve muito a José. Foi José que passou tudo isso a ele. José sentia a mesma aflição e a mesma maravilha que Maria sentia. É o que vemos em Lucas 2,48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Vocês lembram da história? Foram em romaria. Todos voltaram e Jesus ficou, bateu o desespero. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos, estamos à tua procura. Quem é o pai? José. Observem que Jesus não apenas foi adotado por José, também o adotou. Foi assim que ele se apresentou aos discípulos de João que o seguiam. Evangelho de João, capítulo 1, verso 43, 45, diz assim: no dia imediato
Resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Certamente, ao ser inquirido pelos que abordaram acerca de seu nome, ele deve ter tido: eu sou Jesus, eu sou filho de José. O que levou Filipe a apresentá-lo a Natanael. Queridos, nessa noite eu quero ser bem breve. Na realidade, o que eu tinha para trazer para vocês é isso. Um homem como José, que como herói, em nenhum momento tirou de cena o seu filho e o seu propósito. Um homem que recebeu uma missão e cumpriu como nenhum outro. Um pai, sabe? Quando Deus quis transmitir suas leis ao povo, ele confiou a Abraão as tábuas e fez aliança com ele. Quando Deus quis libertar seu povo da escravidão, ele escolheu e levantou Moisés. Quando Deus quis transmitir sua palavra e direção ao povo, ele levantou profetas, ele levantou reis, ele levantou juízes. Mas para cuidar do seu filho, seu único filho, alimentá-lo, protegê-lo, educá-lo, ele escolheu e levantou José. Eu te pergunto, que tipo de homem você, pai, confiaria o teu filho? Você que é pai aqui, avô, a quem, que tipo de homem você confiaria a tua descendência? A quem poderia ser confiado o filho unigênito de Deus? Então, lembrando de Romário, eu te pergunto, quem é o cara? Quem é o cara? Definitivamente José foi o maior de todos os servos de Deus, porque a ele Deus confiou o seu próprio filho, e foi a ele que o Filho de Deus chamou de pai. Fico imaginando um dia no céu, um bate-papo, e Deus e José lado a lado, e Jesus chamando pai, os dois olham ao mesmo tempo. Fico imaginando essa cena. José foi o único homem nascido de mulher que ouviu Jesus chamar-lhe de pai. Você já pensou nisso? Entrou discreto na história, mesmo sendo descendente de rei, aquele que reinaria em Israel. Cumpriu sua missão. Apenas 14 vezes é citado o nome de José. Os holofotes se desviaram na história em cima, com todo respeito a Maria, que merece realmente. Mas José, o que Jesus sabia, ele devia a José. Quem o protegeu foi José. Quem lhe abrigou foi José. Quem teve a missão foi José. E é interessante que eu fico imaginar não é pecado, aprendi isso com a mãe Chiquinha, que se ele tivesse aqui sentado, ele estaria discreto. E como nós cantamos, estaria despertando toda a atenção a quem a merece atenção. Olhem para Cristo, olhem para o meu filho, olhem para Jesus. Nenhuma atração para mim, eu não preciso de holofotes. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esse é José. Esse é José. Personagem esquecido, muitas vezes diminuído,
Mas José, aquele que entendeu a sua missão de ser pai de Deus na terra. Vamos orar? Senhor, nesse dia tão gostoso, dia dos pais, tão maravilhoso, nós recordamos de um personagem que por vezes chega a ser discriminado, tão pouco lembrado, um homem que não atraiu holofotes, mesmo sendo rei, um homem que, na sua simplicidade, cumpriu a maior missão que poderia ser confiado a um homem: cuidar do Filho de Deus encarnado, ensinar-lhe a profissão, ensinar-lhe a história, cuidar do dia a dia, alimentar. Sobretudo, Senhor meu Pai, aquele a quem o Senhor confiou a proteção do Filho de Deus, do nosso Deus Jesus. Que nesse dia dos pais a gente possa olhar e entender que em Cristo Jesus, aquele que era unigênito, por amor, o Senhor transformou em primogênito. E a nós, enquanto pais, temos que cuidar dos teus filhos, porque são teus filhos. A nós cabe uma missão: cuidar dos teus filhos. Por isso, Senhor meu Pai, dá-nos, Senhor, a singeleza que tinha José, a honradez que tinha José. Que nós possamos, enquanto homens do Senhor, ouvir a Ti, como José ouvia. Proteger, Senhor meu Pai, os Teus filhos, como José protegeu. Guiá-los, como José guiou. Sem atrair holofotes. Sem, Senhor meu Pai, precisar de luzes e brilhos, porque a Ti e só a Ti, tenho certeza, seria a expressão de José: a Ti e só a Ti é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém?